Bom, hoje a palestra é do nosso companheiro Tato. Vamos dar a ele o nosso carinho e a nossa atenção. Bom dia, meus irmãos, e bom dia, minhas irmãs também. Eu vim trazer para vocês um tema que, para mim, e como quase todos os outros, eu preparei isso com muito carinho, com muita boa vontade, de que a gente não cometa nenhuma injustiça, nenhum erro, mas convoquei uma reunião com a diretoria do SEAC. E aqui, representados pelo professor Leopoldo, eu pedi a eles que me autorizassem a fazer deste domingo, dessa turma aqui, dessa família, a formação de 2 grandes grupos. Vocês vão escolher, não como se escolhe numa faculdade, não como se escolhe numa equipe de futebol, ao qual se tira para o ímpar ou jockey-pô. E vocês vão se dividir em 2 grandes grupos, mas não se preocupem, podem ficar sentados no mesmo lugar, porque vocês mesmos vão escolher em que grupo vão entrar. São como se fossem 2 grandes equipes, que talvez não vão disputar entre si, mas têm opiniões diferentes. E as equipes já têm nome. Uma equipe é a equipe Destino, e a outra equipe é a equipe Livre-Arbítrio. Quem quer jogar na equipe Destino, pode escolher. É uma escolha pessoal entre você, sozinho com você mesmo. Aliás, nunca a gente escolhe sozinho, porque nosso Pai, Deus, sabe cada pensamento íntimo de cada um dos seus filhos. Então, é você e Deus. E também, a quem quiser jogar na equipe Livre-Arbítrio, do mesmo modo, é você e Deus. Qual a vida que você quer para você? Pode escolher. Intimamente, responda essa pergunta: o que eu quero? Se você quiser escolher, escolhe a equipe Livre-Arbítrio. Se você quiser ser escolhido, escolhe a equipe Destino. Mas não reclama depois. Se você escolheu a equipe Destino, não reclama das escolhas que forem feitas para a sua vida. E saiba então que você não manipula nada, você é manipulado. Mas se você escolheu a equipe Livre-Arbítrio, arque com as consequências da sua escolha. O que é melhor para a gente? O que Deus quer da gente? Qual a equipe que Ele quer que a gente jogue? Qual a equipe que Ele quer que a gente defenda? Mas antes de vocês responderem, eu pedi para vocês: Senhor, deixa eu falar a palestra na frente. Deixa eu dar 1 hora de prazo para eles pensarem e depois eles decidem. E no final da palestra, vocês não precisam responder para mim. Eu estou sendo sincero quando é uma escolha pessoal. Vocês escolhem por vocês. E escolham aquilo que vocês gostariam que fosse regido na vida de vocês. Mas antes eu vou trazer algumas opiniões. Nós estamos numa casa espírita e alguns espíritas de nome, de peso, deram as suas opiniões sobre isso. Está traçado o nosso destino? O Lucas tinha que cair nessa madrugada mesmo, impressionante, se você ver como é que foi a história. Um outro motorista ou piloto de motocicleta bateu na traseira dele, ele cambaleou, não caiu, mas o Lucas capotou várias vezes, quebrou 2 ou 3 dedos da mão esquerda. Está bem machucado e está lá sendo operado talvez agora. E aqui vem a primeira alternativa que Deus fala: filho, presta atenção um pouquinho. Você lembra que você queria tirar a carta de moto uma vez? Lembro. Você lembra o que a sua mãe falou para você? Lembro, Senhor. Você lembra o que você falou para ela? Não queria lembrar, Senhor. Mas o Senhor me fez lembrar. Eu não. Está na sua consciência. Então, minha mamãe que está aqui, muito obrigado por a senhora não ter deixado eu tirar a carta de moto. A senhora tem toda a razão. E peço, pessoal, a moto foi feita para cair. Um dia ela vence. A moto é perigoso. Eu queria ouvir alguém que tem carta de moto há mais de 1 ano, não tem uma história de um tombo do nada. O Theo mesmo, nosso diretor, nosso programador de áudio e de vídeo aqui, falou:
Uma vez eu nunca caí. Só uma vez, é sempre assim, nunca caí, mas só uma vez que eu amputei a perna. Não tem isso não. Uma vez só que eu estava chegando em casa com uns discos assim, aí eu desequilibrei numa areinha, caí. E minha mãe saiu lá de casa, pelo amor de Deus, Deus, porque Theo é Deus, eu confundi. Pelo amor de Deus, Theo, olha os discos, cuidado. Aí Pois é. Mas então, pessoal, meu pai, que também tem uma 400 Ford, uma moto incrivelmente linda, aquela que você tira o miolo do escapamento, você escuta lá nas Nações Unidas acelerando, fala, nossa, mas ele é tão cuidadoso e já caiu também. Às vezes um pé que não pega o apoio, machuca o dedo, não pode mais trabalhar. Então, pessoal, escolham bem as equipes que vocês querem disputar, e pode mudar durante a palestra, e pode mudar o dia que vocês quiserem, mas não reclama da escolha que fizeram. Bom, vamos ver uma primeira opinião. Kardec um dia escreveu para a gente o seguinte: atingido o patamar evolutivo, prestem atenção, pessoal, é lindo a posição da nossa doutrina, é riquíssimo em filosofia o pensamento dessa gente aqui, e que me anima a continuar estudando a doutrina. Atingido o patamar evolutivo, que permite ao espírito, com E maiúsculo, integrar-se ao corpo humano, conquista ele a faculdade do livre-arbítrio. Ou seja, passa a ter a liberdade de escolher e torna-se, a partir de então, o artífice de seu próprio destino. O livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. Bem, Kardec está dizendo que quando o espírito com E maiúsculo, e tem a ver ser com E maiúsculo ou com E minúsculo, quando ele conquista essa condição, qual é a condição de ser E maiúsculo? É quando ele passa a encarnar em corpos humanos. Quando acontece isso com o espírito de todos nós ganhamos um direito chamado livre-arbítrio. Filho, você vai ter a possibilidade de escolher agora sobre a sua vida. Você que decide. Mas tem um preço, amigão. Você é responsável por essa escolha. E eu não vou te falar se é bom ou mal. Você vai ver com a consequência do que der, tá bom? Esse é o custo do aprendizado. Mas antes disso, não. Então, enquanto somos espíritos com E minúsculo, e a Kardec coloca isso claramente a partir do item 76 do Livro dos Espíritos, prestem atenção, o cuidado do codificador em colocar espírito com E minúsculo, ou espírito com E maiúsculo, e a partir desse item 76, item porque não é só pergunta, é pergunta e resposta, ele vai colocando para a gente que nós vamos encarnando em corpos mais evoluídos, e a condição evolutiva do ser vai dando mais livre-arbítrio, mais liberdade. Então, de cara eu já percebo que eu e Jesus tenho muito pouca liberdade perto do Mestre. Diz no Livro dos Espíritos que os espíritos puros, ou mais como Jesus, estão em qualquer lugar que quiserem. A diferença ou a força é a vontade deles. Eu quero, eu estarei. Por quê? Porque sabem o que podem querer, sabem o que não podem querer. Então, prestemos atenção. Você está encarnado em corpo de quê? Você é um leão? Você é um orangotango? Você é um ser humano? Se você está encarnado em corpos humanos, segundo Allan Kardec, na lei de liberdade, você tem um direito já de escolher sem a ação de um instinto. E se você quiser prestar atenção e prestar um pouco atenção nos animais, é muito interessante. Quando vocês ouvirem alguma afirmação da doutrina, procura em outro lugar, se apoie em outro lugar. Kardec pede isso, e pede de uma maneira provocativa. Se a doutrina falar uma coisa e a ciência falar outra, pode ficar com a ciência. Pode ficar com a ciência porque eu confio no que eu estou falando. Aliás, eu estou recebendo, passando pela análise e colocando para a humanidade. Então, prestem bem atenção. Entre nós e os animais há uma grande diferença. Eu cataloguei aqui algumas coisas que pensei na atenção. O vento venta e refresca. A maré sobe e desce e muda com a lua cheia. A cigarra canta e a formiga trabalha. A chuva chove e o sol ilumina e nos dá a noção do dia e da noite. É assim que é. Não tem outro jeito. Não adianta eu pedir para a formiga cantar e a cigarra trabalhar.
Mas na vida do homem uma coisa diferente acontece. O homem decide, delibera, acha por bem fazer ou não fazer, e no caso do homem ele pode escolher cantar como a cigarra, e outros vão passar a vida inteira trabalhando como uma formiga. Mas não pode se imaginar que no caso dele, ele até pode ser o que não é. Ele pode deliberar o pensamento dele como bem entender, como diz numa música. Abra a janela e veja, eu sou o sol. Há uma outra que eu prefiro ainda mais. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mas há uma versão nova da própria compositora Rita Lee dessa canção, e eu até prefiro. Se eles são bonitos, eu sou Sharon Stone. Se eles são famosos, I'm a Rolling Stone. Mas eu juro que é melhor não ser um normal, se eu posso pensar que Deus sou eu. Se eu posso pensar que Deus sou eu, é porque Deus já deixou para mim a liberdade de pensar o que eu quiser. Agora, arque com a consequência de querer ser Deus. Então essa questão só pode ser concebida na mente de um ser humano. Um chimpanzé não pensa que ele é Deus ou que ele é um ser humano. Aliás, para o chimpanzé não há ficção, só há realidade. Nós damos a uma nota de papel o valor de 100, de 50, de 10 reais e troca comida por papel. Mas um chimpanzé não faz isso. Se você chegar para um chimpanzé oferecendo uma nota de 100 reais para ele, ele fala, o que é? Está pensando que eu sou um humano? Acho que vou aceitar um papel em troca disso aí? Agora, se você quiser me dar um coco, eu te dou minha banana. Para ele não existe ficção. Para nós sim, porque podemos deliberar sobre a própria vida. E isso nos faz seres humanos. Isso nos faz livres como os filhos de Deus, que chegaram à maioridade e já podem tomar certas decisões. Mas se eu posso pensar que Deus sou eu, me lembra de uma história muito interessante, que eu vou contar para vocês. A história se passou com 2 homens que moravam num manicômio, num hospício. E vocês sabem que lá é lugar de louco, né? Ou tem os loucos que moram dentro do hospício e os loucos que moram fora. Mas os loucos, nesse caso, os 2 moravam lá dentro do manicômio. E um deles chega para o outro e fala assim, você sabe quem que eu sou? E o outro fala assim, não. Quem você é? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus Cristo. O outro falou, o que você está falando? Você está louco? Que Jesus o quê? Eu sou Jesus Cristo. Mas quem te falou que você é Jesus? Deus falou que eu sou Jesus. Deus. Aí o outro falou assim, eu não falei nada para você. Pois é, realmente até entre os loucos que moram dentro do manicômio, se eu posso pensar que Deus sou eu, é porque eu já tenho um certo grau de liberdade. Mas pessoal, uma coisa fique clara, e que fique bem avisado para quem quer escolher o time destino ou a equipe livre-arbítrio. Se você tem o direito de escolher, junto com ele também vem uma coisa chamada dever. E você deve escolher. Você, quando passa a entender a lei de Deus, você vai perceber que você não tem escapatória. E tudo que você coloca, se liga à realidade da lei, temos que encarar, temos que enfrentar. Lei de liberdade nos dá liberdade para decidir, para escolher, para não escolher, mas precisamos tomar uma decisão. Por exemplo, campanha eleitoral, segundo turno, 2 candidatos à presidência. Você vai ter que escolher entre um e o outro. E alguém pode dizer, não, tá vendo? Não tenho que escolher. Não tenho que escolher por quê? Porque eu não participo da lei de livre-arbítrio, de liberdade, não preciso, eu jogo no time destino. Não, você pode não escolher nenhum dos dois e escolheu não votar. Escolheu ficar em casa. Escolheram vir no SEAC hoje de manhã, escolheram não vir. Escolheram assistir ao vivo pela transmissão. Escolheram e arquem com a consequência. Viram aqui, pegaram ônibus, pegaram táxi, decidiram fazer assim. Vocês têm liberdade. Vocês são espíritos com E maiúsculo. Podem decidir, podem escolher à vontade. Mas há uma frase de um compositor que já morreu, que eu gosto bastante. Ele diz assim, cada escolha, uma renúncia. Isto é a vida. Eu, porém, vos digo, chorão, cada escolha 1 milhão de renúncias, isto é a lei de liberdade. Isto é a possibilidade de escolher. Por quê?
Porque aqui Sócrates começa a dar o seu pincel e falar: viver é ter angústia. E a angústia vem de abrir mão, de escolher e abrir mão do outro. Porque eu escolhi, sim, pensei bem, falei: nossa, adoro a profissão do meu pai. É encantadora. Desde pequeno eu nunca tive medo, sempre fui lá. Odontologia. Eu quero ser um cirurgião dentista. Pois bem, parabéns, você tem direito. Mas vai abrir mão da veterinária, da arquitetura, da engenharia, do direito, da filosofia, da matemática? Ah, você pode ler também, pode, mas das 8 da manhã às 6 da tarde é odonto, tá bom? E principalmente abrir a mão da medicina. Por que principalmente da medicina? Não digo por ser a medicina a profissão mais glorificante, a mais... Não, no meu caso é também porque eu prestei medicina, mas é porque até hoje me lembra um ditado de que todo dentista é um médico frustrado. Eu não sei se isso tem a ver, mas me machuca tanto. E me lembra sempre quando eu vou pagar uma conta no banco, de branco. Tem algum médico aqui? Pode levantar a mão, não vou te chamar na frente, não. Tem um aqui? Beleza, cara. Eu sou você na próxima encarnação. Aí ele diz assim... Oi, professor. Os alunos me falaram Sim. que entre médico e dentista, preferiam ser dentista, porque não tem um só paciente, são 30. É verdade, 32. Metade mora em cima, metade mora embaixo. Agora sim, o siso 28, a maioria de nós temos 28, mas... É uma boa ideia. Mas eu vou, às vezes, pagar uma conta de branco na correria e estou lá sentado e uma senhora começa a olhar para mim e fala: ai, não, cara. Ela não pode me fazer duas perguntas. Primeiro: filho, que religião é a sua? Eu falo: eu não queria perder a amizade da senhora. Não queria que a senhora sentasse longe de mim, mas eu sou espírita. Mas essa não é a questão. Ela fala: o senhor é tão novinho. Quase. Eu fiz 41, quarta-feira passada. 41. Aí, de 20 de setembro, junto com a Haroldo Dutra Dias. Desculpa, tá, pessoal? Aí, vamos em frente. Aí ele fala assim: você é dentista, tá de branco, tão novinho, o senhor é médico? Não, senhora, eu sou dentista. Eu falei assim: eu sei. Tá sendo bom para mim nessa encarnação. Eu preciso me resgatar. Eu preciso mesmo. Mas, com muita honra, atendo o professor, atendo grandes amigos e alivio algumas dores, faço muita coisa que posso. Mas é aquela situação. Sócrates é triunfal. Platão resgata. Na apologia de Sócrates, viver é escolher. E escolher é ter angústia. Então, bem-vindo ao mundo dos angustiados. Coisa que animal não tem. Gato não fica triste por isso, porque escolheu uma coisa ou não outra. Eles são escolhidos. Eles jogam no time do destino. Aparentemente, não escolhem nada e a vida que acontece para eles é indiferente. E se você prestar bem atenção, um gato já nasce sabendo viver como gato. Eu sempre fui criado com animais e gato sempre habitou minha casa. Parece que desencarnava um, na hora chegava já um outro, e um dia encontrei até uma gatinha que estava com o olho machucado na rua, assim, aquele olho para fora. Eu fiquei impressionado, chamei minha mãe: mãe, tem um gato lá, não pode ficar assim, vamos lá fazer uma coisa. E aí ela foi lá comigo, nós pegamos esse gato e levamos no veterinário, que por sinal estava sentado ali, que é o Dr. Bezerra. Foi quando eu conheci o Dr. Bezerra. Será que estava tudo tramado para você conhecer? Não sei, mas conheci. Conheci o Dr. Bezerra e quando ele ficou sabendo disso, praticamente nem cobrou da gente. Nos atendeu e a gatinha foi para casa. E ele sugeriu: põe Lampião no nome dele. Eu falei: boa ideia, mas era gata, então pus Maria Bonita. E a Maria Bonita viveu com a gente muito tempo, com um olho só. E eu penso: será que a Maria, mãe de Jesus, ficou brava de eu ter colocado Maria nela? Mas estava no destino ou eu escolhi o nome? Bem, pessoal, o gato já nasce sabendo viver como gato. E eles gostam mesmo de ronronar, amassar pão na barriga da gente, afiar as garras no sofá. Ninguém ensinou isso para ele. Mas quando ele está com fome, você pode colocar milho na tigelinha dele.
Você pode colocar alpiste, ele não come. Ele não arrisca, ele não delibera. Ele pensa, será que se misturar com leite fica bom? Será que passar manteiga, se der uma tostadinha? Não, ele não comerá. Ele morre de fome, mas ele não come. Este é o mundo dos animais. E eu posso então comparar a um galo a qual eu tive várias oportunidades de conhecer. Meu papai morou em sítio, tive como ir quando eu era pequenininho e percebia coisas incríveis. O galo não usa relógio de pulso, o galo não entra em aula de canto, mas naquele horário, a mesma melodia, ele cantava. Até dizem aí que o galo cantou depois que Pedro negou Jesus 3 vezes. Desde aquela época, 2000 anos atrás, os galos já cantavam. Alguma coisa faz ele cantar, e ele nem sabe por quê. Porque não chegou à maioridade dos filhos de Deus e não tem livre-arbítrio. Então os animais não decidem, nós sim. E você pode pegar o filé do gato e dar para o galo, ele não come. Morre de fome também, mas fica olhando, imaginando que aquilo não é comida. Para um gato comer alpiste ou um galo comer um filé, é como se você comesse um telefone. Não faz a mínima noção de aquilo seja para comer. Já o homem delibera. Ele come o galo, come o gato se precisar na hora da fome. E ele come o filé muito bem comido e come alpiste, chama até de linhaça e gosta. Mas aí a gente começa a perceber. O gato e o galo têm um instinto forte que os ajudam a sobreviver, a viver. Mas como diz Rousseau, o Henrique precisa aprender a viver. Ele precisa aprender algumas regras do bom escolher. Palavras de Rousseau, no caso do homem. A natureza é insuficiente, o instinto é pobre e a vida é complexa. Realmente, Sr. Jean-Jacques Rousseau, brilhante filósofo, leitura deliciosa. Quem quer começar a ler filosofia, começa por Rousseau. Leitura agradável, gostosa, vai até que bem. Mas ele comenta que no caso do homem, o instinto é pobre e os valores são complexos. Porque eu quero muito transmitir à criatura que mais amo na face da terra, que é o Henrique, escolher melhor. Já que somos obrigados a escolher e não tem outra opção, quem sabe ensiná-lo a escolha certa. Porque uma vez vocês terão que decidir como ele escolher entre o bom e o bom. E é ruim escolher entre o bom e o bom. Pelo menos melhor do que escolher entre o ruim e o ruim. Mas às vezes terão que escolher entre o bom e o ruim. E nisso eu não estou preocupado, porque o Henrique vai tirar de letra. Mas qual é a escolha certa? Quem sabe essa resposta? Vamos supor que tem um professor que dá nota 6 para a prova de história, como professor de um aluno. Por que ele deu 6? Porque ele tem uma prova gabarito. Ele tem uma prova nota 10. E com a prova nota 10, ele compara as respostas do aluno e percebe, esse aluno acertou somente 6 questões. E ele não atingiu a média 7, ele errou 4. Esta é a prova gabarito. Então, eu só preciso escolher sobre a vida gabarito. E quem tem a vida gabarito? Quem sabe qual é a melhor escolha? Será Krishna? Será Buda? Será Maomé? Será Jesus? Será Kardec? Quem que informa isso? Será que só vocês aqui no SEAC que podem saber disso? Os evangélicos também? E os que não são cristãos? E os ateus? Essa resposta, pelo menos no nosso nível, não existe. Não há como acertar sempre, porque para você pode ser essa e para ela outra. Não há como acertar entre odontologia e arquitetura, porque as duas são lindas. Há como escolher e ver o que deu, se você é um frustrado ou se você é feliz. Esta é a resposta da vida. Você escolhe, tem deliberação para isso e arque com a consequência, mas não reclama depois. Agora, saibam de uma coisa, pessoal. Quando você atende a Rousseau, você percebe que alguns valores realmente são complexos e alguns não complexos. E eu queria dizer um não complexo para vocês verem depois da comparação com o complexo. Um não complexo, por exemplo, é escolher uma roupa para sair. Pode ficar na dúvida, qual saia eu vou pôr? Qual blusinha? Qual sapato? E às vezes, meninos, cuidado, porque às vezes a esposa de vocês, a namorada, chega para vocês semi-vestida, com um salto alto
com 2 saias na mão e pergunta assim, não é, Jean? Com qual dessas 2 saias, meu amor, você acha que eu devo ir? A azul ou a preta? Qual combina mais com esse sapato? Cuidado, meninos, porque ela já escolheu a saia que ela vai. Ela só quer que você confirme a escolha. E ela é espírito com E maiúsculo, como nós. E ela deliberou perguntar para você. Fala assim, meu amor, as 2 são tão lindas. Com qual você está pensando em ir? E ela pode dizer, com a preta. Pois é exatamente essa que eu ia dizer. E sai de perto. Mas ela pode ter ouvido a palestra, por isso não é bom trazer mulher na palestra. Ah, você acha que fica disso? Não, traga sim, nada a ver. Ela vai enfrentar 1000 outras dificuldades, não se preocupe. E ela vai dizer, mas com as 2, eu perguntei para você, meu amor, a sua opinião me é muito importante. E você então olha bem, olha para o sapato e peça a Jesus Cristo que te ajude. Quem sabe o mestre entende o coração de uma mulher e responde com calma, meu amor, eu estou pensando com esse sapato azul ou a preta. E espera um pouco, porque se você errou, ela não vai aguentar. Mas a preta com esse sapato? Não, a preta ficou bonitinha, mas a azul é perfeita. Vai com a azul. E saia de perto. Olha no relógio. Não se chateie, meninos, se ela escolher ir de calça jeans. Se ela escolher de vestido. Assim é o mundo dos humanos. Escolhem as roupas até para os próprios animais. E saiba, dona de casa, a senhora, o seu cachorrinho não está confortável com a roupa. É primavera, é verão, está calor. Ele não vai se sentir bem. A senhora está feliz, mas ele está se sentindo como se tivesse uma coisa travancando o andar dele. Mas assim somos nós, pessoal, diferente dos animais, e Rousseau tem razão. E a doutrina resgata isso e vai até além. O homem delibera, o homem escolhe e cachorro não. E se você, pessoal, começar a perceber que a vida lhe convida a uma nova reflexão, é hora de lermos uma questão muito importante. Quando Rousseau fala de valores complexos, ele diz, a fé é um valor complexo, a confiança, e o valor não complexo é o que nós já citamos, uma escolha simples. Mas, para o Henrique eu digo, Henrique, pode confiar, vai dar tudo certo, a tia é boazinha, não vai fazer nada para você não, pode ir na escola, filho, papai vai te buscar, nesse horário papai está aqui. Confie. Então, confiança é um baita valor, sem dúvida nenhuma. Mas eu também tenho que ensiná-lo a desconfiar, porque eu falo, Henrique, se o papai não estiver aqui e alguém quiser te levar embora, você não vai não. Não aceita carona de ninguém não. Então qual valor é melhor? Confiar ou não confiar? Depende. Depende da hora, depende da circunstância. E eu quero tanto ensinar ele a escolher melhor, mas por favor, quando vocês forem tomar um avião no aeroporto, não compra aquele livro 10 receitas para ser infalível. Como passar a perna no seu patrão. Como ganhar sempre. Isso é mentira. É mentira. Não existe isso. Para você pode ser uma resposta, para ele outra. Isso é livro de autoajuda e ajuda quem escreveu o livro, porque ele está enriquecendo cada vez mais. Não acredite nessa mentira. Acredite em você e nas decisões do coração e da consciência. Mas Allan Kardec fez uma pergunta. E eu quero compartilhar com vocês, porque vocês têm que decidir qual equipe vocês vão jogar. 843, Lei de Liberdade. Parte número 5, capítulo 5, livre-arbítrio. Kardec perguntou, o homem tem livre-arbítrio em seus atos? Pois, se tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Perfeito. Se nós não decidíssemos, seríamos como um robô, que eu programo hora para despertar, hora para lavar roupa, hora para desligar, hora para assar, hora para cozinhar. Quanto tempo, é pipoca, é grelhado, o que você vai fazer? Programa que ele vai fazer. Nós não somos assim. Nós desobedecemos as ordens dos pais. Muitos tiraram carta de moto, quando a mãe falou, não tira, ele tirou e se machucou. Porque nós não somos robôs. A resposta é verdadeira. Então nós temos livre-arbítrio. Mas aqui é uma questão importante, porque o livre-arbítrio, se você for pensar bem, e nós vamos pensar bem, ele se choca com a equipe destino. Ou é uma coisa ou é outra. Não dá para conciliar. É o que eles dizem. Kardec pergunta na questão 851, no capítulo 6, do mesmo da Lei de Liberdade, fatalidade. Ele vai comentar da palavra e eu preciso dizer, fatalidade o que é? Fatalidade é destino que não se pode evitar. Foi uma fatalidade.
Não tinha como evitar isso. Então, é uma fatalidade porque é um destino que não tem como evitar. Olha o que Kardec perguntou. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida? Segundo o sentido ligado a essa palavra, qual é o sentido mesmo? Destino que não se pode evitar. Isso quer dizer, continua Kardec, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, em que se torna o livre-arbítrio? Boa pergunta. Daqui a pouco nós vamos filosofar um pouquinho mais em cima. Tem fatalidade? Existe destino que não dá para evitar? E se existe, como é que fica o livre-arbítrio que o senhor acabou de me responder que tem? Porque se eu tenho que passar e ser atropelado por um motoqueiro, o que adianta tomar cuidado para atravessar a rua? Fecha o olho, atravessa. Está marcado no teu destino. Ou não está, tranquilo. Os fumantes aí, se você for ter câncer, e até mesmo sem fumar, pode fumar tranquilo. Fuma mais de um maço por dia. Se for um, fuma 2. E quem fuma 2, fuma 3, então. Presta atenção qual time que você escolheu, tá bom? A resposta. A fatalidade não existe, senão para a escolha feita pelo espírito. Ao encarnar, ele sofre esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que ele se encontra. Antes de nascermos, todos nós escolhemos muitas coisas. Escolhemos a família, escolhemos a época do ano, escolhemos nascer menino ou menina, escolhemos muita coisa, de acordo com o quê? Um planejamento encarnatório bom para nós, alguma coisa que queria nos somar ao nosso aprendizado. Amparado, é lógico, pelos mentores, todos nós escolhemos, a menos que viéramos numa compulsória. Mas compulsória não é questão e não dará tempo. Então, essa é a primeira parte da resposta. E ele continua. Falo das provas da natureza física, família, casa, roupa, carnal. Porque, no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir às tentações. Então, no quesito moral, amigão, você tem livre-arbítrio. Você vai querer ceder à traição, você vai querer ceder ao roubo, você vai ceder às drogas, pode ser que sabe. Você tem livre-arbítrio e a consequência virá dessa escolha. Mas eu escolhi na encarnação uma situação como um destino mais ou menos, uma espécie de destino. Exato, escolheu. Você nasceu brasileiro, não tem como morrer japonês. Você nasceu em Bauru, não tem como ser presidente dos Estados Unidos. Só você mudar a Constituição norte-americana. Esse, inclusive, é a filosofia de Nicolau Maquiavel. Coloca o sarrafo numa altura que você consegue transpor com certa dificuldade. O meu objetivo é ser presidente dos Estados Unidos. Colocou o sarrafo muito alto, amigo. Você não consegue, não está na Constituição dele que um brasileiro ou um outro fora da nacionalidade dele seja presidente. Então eu quero ser vereador em Bauru. O senhor Moisés que não escute. Colocou o sarrafo tudo bem baixo. Não quer ser presidente da República do Brasil? Não quer ser um Emmanuel, como, por exemplo, trabalhar na educação? Coloca o sarrafo. Mas assim, você escolhe essa situação física. Isso não dá para mudar. Isso é uma espécie de destino. Mas se você vai ceder à corrupção, se você vai ser bom, isso é moral, isso é teu livre-arbítrio. Kardec, não muito satisfeito, perguntou. Há pessoas, na 852, a seguinte. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade. Independente de sua maneira de agir, a desgraça está no seu destino? Porque tem gente que é azarado, meu. Nossa, tem cara que, se ele tomar um avião, fala, cara, eu vou no próximo, viu? Nossa, esse cara é muito. E ele se defende como azarado. Então ele perguntou, tem para algumas pessoas, pelo menos? Olha, são talvez provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez, levais à conta do destino o que é quase sempre a consequência da vossa própria falta. Você está dando culpa para o destino? Está colocando na minha conta, hein? Sabe quando você põe na conta do outro? Eu não sei, eu fiz isso, mas olha, também ele fez. Ele que falou, está pondo na conta do destino, então. Mas pode saber que é quase sempre a tua própria falta.
Em meio dos males que te afligem, cuida que a tua consciência esteja pura e te sentirás mais ou menos consolado. Puxa, que coisa mais maravilhosa, meu Deus. Olha que interessante. O Lucas, que se acidentou, o outro rapaz, que eu não sei o nome dele, mas que é casado com a Thaís também, que está aqui no SEAC assistindo, que também se acidentou. Você teve culpa no que você fez? Não, parado, o cara veio e me pegou. Então, paciência. Deixa que você não tem nada. Agora, se você tem culpa, se você foi responsável, a tua consciência ficará. Então, conserva a tua consciência pura. Faz a coisa certa. Tenta agir direitinho sempre. E nunca se esqueçam da palavra quase aqui. Quase sempre é você que armou. Quase. Porque tem uma brechezinha aqui que nós vamos ter que entender. Então, Kardec já perguntou. Existe o livre-arbítrio? Existe. E a fatalidade que vocês chamam, quase sempre, vocês que armaram. Vocês que escolheram. E não meça a vida de vocês por esta encarnação. Muitos nasceram aqui com grandes problemas, outros com grandes facilidades. Não é que Deus gosta de um e não do outro. E nem recompensará mais tarde, depois da morte. Você sofreu muito, você entra para o paraíso. Você não, você vai para o inferno. Haveria injustiça do mesmo modo ou até maior. Kardec perguntou, na escolha das provas, liberdade de escolher. Quando na erraticidade, quando no mundo espiritual, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe acontecerá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Quando Deus dá a liberdade para a gente, pessoal, Ele não tira, não. Se deu, deu. Encarnado ou desencarnado, você tem livre-arbítrio. No mundo espiritual, você também vai ter que tomar decisão. Quer sair do umbral, sai. Não quer, fica aí. Não tem prazo determinado para um suicídio, um assassinato, uma corrupção, um adultério, uma maldade. Quer ficar lá? Pode ficar. O André ficou 8 anos, poderia ter ficado 80. O André resolveu, depois de cair em si, depois de 8 anos, techuvá, como diz a expressão de João Batista, quando Jesus ensina a parábola do filho pródigo, techuvá, caia em si, já chega, não é? Já quer sofrer mais ainda? Então vamos acertar daqui para frente? Eu não vou ficar aqui, vou para a casa do meu pai. Isso, volta, filho. Mas isso é uma decisão que você tomará em toda parte. E na hora de renascer, a mesma coisa. Eu vou nascer, será que é bom? Nos Missionários da Luz, o André corre, as pessoas correm para o mentor Alexandre. Senhor Alexandre, o que o senhor acha desse corpo? O coração não está muito bom? Não era melhor pegar um coração pior para que eu tenha um pouco mais de luta, de dificuldade? Não pense tanto aquela... Tem razão, vamos piorar um pouco esse coração. Projetam a encarnação, manipulam a genética com facilidade. Mas vamos em frente. Então, escolher o gênero é escolher a cidade, a família, a época do ano. Mas isso não significa se vai cair um raio em cima da tua cabeça. Isso que nós precisamos entender. Olha o Kardec não satisfeito, 258, item A. Então não é Deus que lhe impõe ao homem as tribulações da vida como castigo? Se você tem livre-arbítrio, se você escolhe e essa escolha tem consequência, quase sempre eu estou perguntando sobre fatalidade, você falou que parece que não. Então não é Deus que falou, você vai ter que passar por isso? Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes atos tiverem. Comecem a prestar atenção. Vocês não são mais crianças. Eu não digo crianças de 1 ano, crianças com espírito de E minúsculo. Vocês são espíritos com E maiúsculo. Já podem decidir. Para de jogar culpa no outro. Assume. Você tem a consequência do seu ato. Deus te deu isso. Nos deu. Então, é a resposta. Então, não é Deus que coloca. Se Deus te deu a liberdade de escolher, lhe deixa a inteira responsabilidade. Você que está escolhendo assim. E arque com essa consequência. Olha que coisa linda, pessoal, que os Espíritos vão dizer. Esse texto é encantador. Eu tenho moral de ler um texto desse para vocês. Espíritos responder, pois Kardec complementa. Dizem os Espíritos. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores... Para ler um texto desse eu não posso gaguejar. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores,
Sabia o espírito a que arrastamentos se expunha, mas não sabia quais atos viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Então você nasceu com pai e mãe traficante, cara, malfeitor, mau caráter. Mas se você vai falhar, não sei. Se você vai ter tendências a isso, nosso passado vai dizer. O espírito sabe que escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas. E sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais acontecimentos irá acontecer, ou lhe irão acontecer. Ignora se verificará este ou aquele evento. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabe que terás de andar com muito cuidado, porque há muitas probabilidades de cair. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e pode bem acontecer que não caias, se fores bem prudente. Poxa, que legal! A tua vida é mais difícil mesmo, você é muito bonito, você é muito tentado, você está numa posição que, nossa, as pessoas estão chegando de sola mesmo, mas ninguém prova que você vai cair. Aquele feinho lá, que está errado, ele, coitado, não está sendo tentado, mas ninguém prova que ele vai se manter assim. Isso é a tua moral, é o teu livre-arbítrio intocado. Pode. Agora, presta bem atenção, eu pus em vermelho, pessoal, dá para enxergar que é vermelho ou não? Ó, tudo branquinho, quase que vermelhão, ó, é o vermelho, tá? Se, ao passar por uma rua, uma telha lhe cair na cabeça, não acredite que estava escrito, como vulgarmente se diz. Não tá, não. Caiu. E você morreu? Morreu. E aí? Deus vai preparar outra encarnação, filho, fique tranquilo. Mas nada, cara. Você estava encarnado num planeta sujeito. Olha que interessante. Um acidente que acontece nesse caso mostra a imprudência de alguma pessoa que não prendeu bem essa telha. E no caso da imprudência, faz parte do livre-arbítrio. Eu dava uma vez voltando de Piraju, eu, a Patrícia e o Henrique. Isso aconteceu comigo, eu nunca contei essa história, mas é verdadeiro. Acho que meu pai sabe, minha mãe não sabe. Mas como eu já estou aqui bonitão, tranquilo, tudo bem. Eu estava voltando de Piraju, e depois do certo tanto, as duas rodas de trás começaram a fazer um barulho. Estranho. Um barulho estranho. Aí diminuía um pouco a velocidade, diminuía. Quando chegava ali 380, 360... Não, você acha? Velocidade máxima permitida. E é sempre, a vida é andar na velocidade máxima permitida, viu? É estudar o máximo que der sem ficar louco. É dormir o mínimo que der sem fazer mal. Mas para render. Bom, tá ouvindo, Patrícia, esse barulho? Tô ouvindo. Estranho, cara. Tô com vontade de chegar logo embora. Ah, vamos embora assim mesmo. Esse barulho não tá bom. Parei, olhei, pneu cheinho. Bom, vamos em frente. Continuei indo embora, em frente. O barulho voltava, quando pegava ali 120. Falei, cara, eu vou parar no posto Paloma, ali, no Grau. Antes era Paloma. Encostei, tem uma borracharia lá. Falei, senhor, tá ouvindo um barulho assim, quando chega nessa velocidade, não sei o quê? Barulho, mas nas duas rodas? Encosta aqui. Eu parei, ele subiu o carro lá. Cara, ele pegou no parafuso e conseguiu apertar com a mão. Eu falei, os parafusos estavam soltos. Eu falei, teu anjo da guarda deve ser muito forte, porque se saísse uma roda, ou as duas, ele fez assim, ó. Eu falei, cara, para de falar isso, está me assustando. Aí eu falei, mas quem que mexeu nesse carro, cara? Será que foi uma sabotagem? Não. Eu tinha mandado arrumar, alinhar, e o meu amigo, Rui Aragão, mecânico, hoje não está trabalhando mais com mecânica, porque está preso, não, mentira. Brincadeira. O Rui Aragão, um grande amigo, ajudou muito, me acudiu muitas vezes, e ele trabalha hoje com gesso, parece. Eu falei, cara, o Rui que mexeu, mas será que o Rui não apertou? Eu vou falar com o Rui, a hora que eu vejo no WhatsApp assim, Tato, é o Rui. Por favor, verifique se os parafusos estão apertados, porque eu pedi para o menino baixar o carro e ele é novato, eu não conferi. Eu falei, nossa, que imprudência talvez dele não ter feito isso, do menino ter ouvido a ordem e não ter feito.
e estava dando sinal. Poderia que a imprudência minha falar, vamos chegar assim mesmo. Pudesse eu, o Henrique e a Patrícia estar hoje no mundo espiritual. Ou o Henrique está e eu aqui com uma dor inacreditável. Ou a Patrícia com demência pela pancada, eu tudo estrupiado também. E não aconteceu por quê? Não é porque Deus gosta de mim, não. Porque o Chico lá no voo com o Emmanuel falou, Emmanuel, estamos correndo risco de vida, não estão? Estão. Ah, mas Emmanuel, então eu vou gritar. Não, não grita não. Cala a boca. Morra com a educação. É duro morrer com a educação, mas como que morre com a educação, né? Mas nós estamos correndo risco de vida, não estamos, Emmanuel? Pela segunda vez. Pô, Emmanuel, podia acalmar, né? Não, tá tranquilo. Estão, Chico, estão correndo. Mas então eu vou gritar. Chico, vocês não são privilegiados. Não são privilegiados. Se fosse, o Chico Xavier estava lá dentro. Se ele fosse, eu seria. Ou não. Se eu fosse, o Chico seria. É isso que é o certo, hein? Se eu fosse privilegiado, se o Chico não é, pode esquecer. E o melhor, se Jesus passou o que passou aqui na Terra, não tinha débito nenhum a traçar. Não tem nenhum destino escrito, não. É porque cai no mundo de louco, em terra de cego, quem tem um olho morre. Mas aconteceu isso. Mas, infelizmente, pesquisando para a palestra, lendo e ouvindo sobre todas as pessoas, o padre Fábio de Mello me dá um testemunho sobre liberdade, destino ao livre-arbítrio. E o padre Fábio de Mello deu um brilhante depoimento. Ele falou assim que a irmã dele estava num ônibus, fazendo uma viagem tranquila, sofreu um acidente simples, um ônibus tombou, e uma barra de ferro que tinha sido colocada no bagageiro caiu e esmagou a cabeça dela, e ela morreu. E o padre falou assim, as palavras dele, a minha irmã morreu porque alguém não cumpriu com a sua responsabilidade. A proteção de Deus esbarra na liberdade humana. Brilhante padre Fábio de Mello, exatamente como a opinião de Kardec. Mas ela tinha que morrer? Não, não tinha. Mas alguém não pôs essa barra aí, tem que mandar despachar isso. E ele continuou, há pessoas que acreditam no livre-arbítrio, mas que na última instância prevalece a vontade de Deus. Então é como se fosse, filho, pode fazer tudo errado, na última hora, antes de se dar mal, eu vou te salvar. Nós não aprenderíamos. Se aconteceu da roda não sair, graças a Deus, sei lá, o golfe deve ter alguma coisa que segure, mas a barra caiu na irmã do padre Fábio e ela desencarnou. Poderia ter ficado demente? Poderia ter ficado... Poderia. E não ficou. Não ficou. Não meça a vida por uma encarnação. E assuma o erro da responsabilidade. Aqui em Bauru caiu uma telha em cima da cabeça de uma senhora e não tinha que acontecer isso. Poderia cair no vazio? Poderia, mas caiu nela. Assim é a liberdade. Assim é o mundo de prova e expiação. Assim devemos encarar e assumir. Tá bom? Então, como conciliar realmente esse pensamento de que Deus interfere na última hora para alguns e não para outros? Mexe na tua história e não na do outro? Você é um privilegiado? Você concorda com isso? Você desmente o Emmanuel? De que você então foi privilegiado, que eu fui no carro e a irmã do padre Fábio de Mello, não todos os outros que sofreram, o Lucas que quebrou 2 dedos e o Lucas que está aqui andando com dificuldade, ou não é Lucas, ele é só casado com a Thaís. Mas o que é isso? Pessoal, é a vida, é sorte, é acaso, sei lá o quê. Mas olha o que Kardec diz. Agora é Kardec. Prestem atenção na beleza desse depoimento. Veja o que é bom senso. Não podemos ter uma visão ingênua do destino, como um destino pré-determinado. Se escolho entre 3 caminhos, pela montanha, pela planície ou pelo mar, diferentes dificuldades encontrarei em cada um deles. Se escolho pelo mar, certamente não encontrarei pedras, mas possíveis tempestades. E ainda assim, não está pré-determinado que eu naufragarei. Só o instante da morte é fatal, mas não confundir instante com data da morte. Se houvesse data, presta atenção no pensamento de Allan Kardec. Se houvesse data, o indivíduo que comete suicídio estaria cumprindo o que está pré-determinado. E assim, ele não seria responsável pelo próprio ato suicida. Do mesmo modo, um homicida, se estivesse pré-determinado que ele deveria matar alguém, por esse alguém ter uma data precisa para morrer assassinado, o assassino não seria culpado, pois estaria cumprindo uma infalível pré-determinação de Deus. Resta alguma dúvida? Então é o seguinte, pessoal, vamos imaginar que nós estamos aqui no departamento da reencarnação. Estamos todos no mundo espiritual. E eu sou o espírito líder entre vocês e estou coordenando o ato da reencarnação. Todos os encarnados aqui são agora desencarnados, imagine. E eu e o professor vamos decidir
A encarnação de vocês, baseada na equipe Destino. Ó, essa fileira aqui, ó, vai todo mundo ser assassinado quando reencarnar. Beleza, pessoal? Vamos passar para do meio, vai. A turma do meio, então. Mas eu preciso do seguinte, eu preciso dos assassinos. Quem serão? Eu estou condenando uma pessoa já a marcar a própria encarnação com um erro? Então vamos pensar individualmente, um só. Resgate coletivo complica ainda mais, um só. Pessoal, tem uma pessoa aí que precisa ser estuprada. Quem vai ser o estuprador? Quem vai ser? Ah, eu preciso de um voluntário. Se for para ser a vontade de Deus, eu posso ser. Você vai ser? Cara, você vai pagar caro por isso, viu? Mano, então eu não vou ser. Não é possível, pessoal, não é possível. Então alguém que foi estuprado precisava de um estuprador. Para alguém ser assassinado, precisa de um assassino. Por isso, não dá para conciliar essa ideia. Infelizmente, o nosso planeta é assim mesmo. E entenda a mensagem de Jesus. Mateus capítulo 18. É necessário que em vosso mundo venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier esse escândalo. Então, vai acontecer. Eu não pedi para ninguém fazer, mas ai daquele. Portanto, se um estuprador correu atrás de você, não se culpe, não, eu devo ter sido um estuprador na outra. Não, ele é um bobalhão, já correu atrás de 20 mulheres, coitado. Uma pessoa que não consegue arrumar ninguém ou tem um certo prazer com essa aberração, ou mexer com uma criança, ou qualquer coisa. Então, não tem como conciliar. Se estamos planejando a encarnação, veja que lindo o que André Luiz vai dizer para a gente. Evolução em 2 mundos. Incrível livro escrito por 2 médiuns separados de cidades, cada um recebia um trecho desconexo, a hora que junta, o texto está na ordem. Ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrubaria os fundamentos do bem eterno, sobre os quais se levanta a obra de Deus. O espírito renasce no berço terrestre, o espírito renascente no berço terrestre, traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu, de conformidade com os débitos contraídos. Prestem bem atenção agora. Desse modo, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso, madraço, que significa preguiçoso, ocioso, ou delinquente. Então ninguém fala, você vai nascer delinquente para poder fazer as delinquências e cumprir a lei. Não, ninguém nasce com isso não. Com passagem justificada no latrocínio ou na dipsomania, no alcoolismo. No meretrício ou na ociosidade, no homicídio ou no suicídio. Padecemos, sim, nesse ou naquele setor da vida, durante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno, mas isso constitui a influência do nosso passado em nós, instilando-nos a tentação, originariamente toda nossa, de tornar a ser o que já fomos, em contraposição ao que devemos ser. Que lindo, André Luiz, dizendo isso. Ninguém nasce para ser bandido, não. Então, se não nasce para ser bandido, você não era obrigado a passar por o que um bandido fez, porque ele fez porque ele quis, e você estando no mundo, aconteceu. Então, vamos rever a frase, nada é por acaso? Nada é por acaso, realmente, nada é por acaso. Por quê? Porque se fosse por acaso, então você pensa, eu passei por isso porque realmente fiz. Não, não fez não. Não assuma essa responsabilidade que não é sua às vezes. O destino existe num planejamento reencarnatório. Então, nada é por acaso? Concordo. Mas que ele serviu para aprender, para o futuro, para depois, não para o passado, mas para o futuro. Alguém entrou atirando aqui, e infelizmente machucou muita gente, e eu vou tomar mais cuidado, talvez colocar segurança na porta do SEAC. Lá em Santa Maria pega fogo numa boate e o Brasil se reforma. Extintor, escada de incêndio, tudo que... eles precisavam pagar? Não, mas nós aprendemos com o erro deles, ou com alguma coisa. Então, essa é a história linda. Olha agora o que André Luiz, no Ação e Reação, vai finalizar e dizer. Quantos romeiros terrenos em cujos mapas de viagem constam surpresas terríveis? Ou seja, puxa, eu trouxe um mapa duro de viagem. São amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo em razão dos atos louváveis a que se afeiçoam. Está fazendo bem, filho. Está melhorando, está aliviando. Quantas intercessões da prece ardente, geralmente das nossas mamães,
conquistam moratórias oportunas para pessoas cujo passo já se resvala no cairel do sepulcro. Ou seja, moratória é quando você tem um pagamento de uma dívida infalível naquele dia e de repente é prorrogado o prazo. Diz que o Divaldo recebeu isso, diz que o Chico recebeu isso, diz que o Raul Teixeira no envoo teve um AVC, era para ter desencarnado, recebeu uma moratória, ou seja, fica mais aí, filho, está indo tão bem, pode continuar. Você influencia no destino, se é que existe destino. Você influencia, segundo André Luiz, nisso. E olha o que ele vai concluir. Assim é que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, podemos interferir nas consequências do mal praticado ontem, neutralizando-as e reconquistando com isso o nosso equilíbrio. Que gostoso ouvir essa gente falar, confiar que isso acontece. Então, eu finalizo dizendo o seguinte para vocês, pessoal. O Rousseau falou uma frase que é o seguinte: a vida nunca nos engana, somos nós mesmos que nos enganamos. E eu acho que todos esses ensinamentos não marcaram na minha vida uma coisa que aconteceu comigo e com o Henrique, e que talvez tenha muito a ver com essa palestra. Teve uma vez que eu falei: Henrique, papai vai te levar para tomar uma vacina. Ah, papai, tem que tomar, filhão, tem que tomar. Ah, então vamos. Levei. Chegando lá, a doutora falou assim: papai, põe as perninhas dele, trava no meio da tua perna e segura bem as mãozinhas dele. Eu falei: doutora, eu vou ter que cruzar minha perna, porque se eu encostar não consigo travar. Ficou uma folga entre a minha coxa. Tá, então cruza. Cruzei. E eu já vou preparar as injeções. As injeções, doutora? São duas. Mas eu falei para ele que era uma só. Ele já olhou para mim. Doutor, não tem como a senhora pôr tudo no mesmo frasco, injetar tudo? Ela falou, o professor disse bem, é para o pai e uma para o filho. E ela falou: não, é uma em cada perna, não pode misturar. Eu falei: ai, doutora, que dor. Eu falei para ele que era uma só. Não falei que a gente ia no shopping, mas eu falei que era uma só. E ele olhou para mim com aquele olhar e falou: poxa, papai, eu confiei no senhor, hein? Eu falei: Henrique, eu sei que você não entende, filhão, mas pode saber que dói bem mais em mim. Bem mais. E ele toma uma em cada perna e ele chora sentido. O olho dele vai enchendo de água, como um copo que vai enchendo do fundo para cima, e começa a transbordar. E no final ele se contenta com um pirulito. E eu entendo que o que Rousseau falou: a vida não te enganou, foi você que se enganou. Você que achou que a vida era dura porque você é um mimadinho. Mas Deus nunca falou isso para você. Então eu falo: Henrique, eu sei que você não entende, filho, mas é pro teu bem que você está passando por isso. Porque você não sabe quanto dói uma paralisia. Você não sabe quanto dói uma demência, uma dificuldade. Muito mais do que essa injeção aí, mesmo que uma em cada perna. E eu falo assim para ele: talvez essa dor me educou a entender. Henrique, eu sei que você não entende, meu filho, mas pode saber que isso é pro teu bem, cara. Porque uma injeção na perna ou em cada é mais chato, ou é chato, mas não é tão chato do que ficar numa cadeira de roda, filho, com uma paralisia. É muito menos chato do que você andar depois com dificuldade, se arrastando, ou não poder praticar um esporte que você gosta tanto, que eu sei que você gosta de futebol. Mas, sobretudo, eu sei que você não entende por quê. Mas mesmo assim, confia que o papai está aqui. Que eu talvez seja a segunda pessoa que mais te ame no planeta, depois da tua mãe. E muito inferior a muitos anjos superiores que amam você muito mais. Mas eu sou um bom representante da pessoa para estar aqui com você. E não posso passar isso por você. Senão eu tomaria injeção na minha perna por você ou com você. Mas eu passo isso do teu lado. Passo com você toda essa dificuldade para provar que nós vamos passar junto e que papai também passou. Mas entenda que as coisas que acontecem então na vida de vocês e na minha, nós não vamos compreender muitas vezes e vamos nos sentir injustiçados. Mas saiba que tem um Pai amoroso que eu confio. Tenho fé, como São Tomás de Aquino falou, porque não posso provar, que é infinito amor e misericórdia e faz de tudo por mim, porque me ama de uma tal maneira que eu nem consigo conceber. E o mesmo para vocês. Em toda dor, toda dificuldade, toda vida que bagunça, eu não esperava passar pelo que eu estou passando nos últimos dias. Talvez por alguma coisa que eu plantei ou alguma coisa que eu vou aprender. E assim conseguir ser melhor. Então eu consigo
sair dali, enxugar a lágrima dele, quase a minha, e ir embora e brincar com ele, feliz como hoje ele já está com 6 anos e graças a Deus acabou essa onda de vacinação. Mas uma história que finaliza bem é uma história que aconteceu num folclore oriental, que diz que um homem pobre do campo morava ao lado de um homem rico do campo, e esse homem pobre tinha um único cavalo. Chega um dia, ele esquece o filho dele, a porteira aberta, esse cavalo vai embora, e o vizinho que tinha um aras fala assim: puxa, que azar você levou. O seu único cavalo que arava, que fazia tudo para você, fugiu. E ele falou: o que eu sei sobre sorte ou azar? O que eu sei sobre o bem e o mal? Poucos dias passam, esse cavalo volta e traz com ele 20 cavalos selvagens. E agora esse morador pobre tem 21 cavalos. E o outro fala: poxa, realmente era sorte. E você agora tem 21 cavalos. E ele continua dizendo: pois eu não sei o que é sorte ou azar. O que é o bem e o mal? Pois o menino, que esqueceu a porteira aberta, resolve subir num dos cavalos selvagens, que não gosta. Esperneia, pula, derruba o menino, quebra a perna. E assustados os outros cavalos, eles saem e quebram parte da propriedade, fogem outra vez e levam o único cavalo. E o vizinho comenta: realmente era azar. Você ficou sem cavalos outra vez e o seu menino, perna quebrada e a propriedade destruída. Eu continuo sem saber, amigo, o que é sorte ou azar, o que é o bem e o que é o mal. Pois no dia seguinte, chegaram um bando de arruaceiros e invadiram a propriedade do homem pobre. Viram ela destruída, o menino com a perna quebrada, se condoeram com a situação e não fizeram nada. Principalmente, não levaram um menino que era comum do bando para fortalecer aqueles arruaceiros, resgatar crianças. Mas resolveram passar na propriedade do vizinho e viram tudo em ordem, e os 2 filhos inteiros, e os levaram consigo. Depois esse morador rico falou: realmente era sorte, porque eu estou sem meus filhos e você tem o seu. E ele diz: continuo sem saber o que é sorte ou azar, o que é bem e o mal perante Deus. Eu pergunto para vocês, meus amados amigos do SEAC, quem sabe o que é bem e o mal perante Deus? Você confia que Jesus tem razão quando falou: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha? Portanto, fechem os olhos e façam como Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque sou uma pessoa que quer governar a própria vida, mas que não sabe ainda. E se o mestre falou que seja feita a tua vontade e não a minha, eu digo: Pai, pode decidir sobre a minha vida, que o Senhor sabe muito bem o que é melhor para mim. E a dor é para nos educar, para nos fazer ser melhor, e alguém que vai no futuro não sofrer tanto. Senão Kardec não diria à toa: às vezes é bom para o sofredor continuar sofrendo, porque com o sofrimento, com a dor, ele continua determinado, na linha, fazendo coisas muito melhores. Você acha que Jesus acha melhor deixar que Deus decida do que ele? Se alguém se atreve a responder isso, responde para mim uma pergunta que um homem fez para Jesus. Um homem cego e mendigo. Qualquer coincidência é mera coincidência com nós, cegos e mendigos emocionais, lamentando a vida dura que tem. Quando ele chegou, gritou: Senhor, Senhor, tenha misericórdia de um homem cego, tenha misericórdia. E Jesus passando por ali: Senhor, Senhor, tenha misericórdia. Jesus se aproxima dele e faz uma pergunta que sempre me perturbou: Bartimeu não tem nem nome, é filho de Timeu, o que queres que eu faça? Eu pergunto para vocês: o que vocês querem que Deus faça para a vida de vocês? O que está faltando? Quer enxergar? Quer ser rico? Para fazer o quê? Não é melhor levar essa vida que está levando? Não é melhor ter perdido aquele emprego, ter arrumado esse para ter conhecido sua futura esposa e ter filho lindo que você tem? Não foi melhor não ter passado nessa faculdade e ter entrado na outra? Quem sabe aqui, com a inteligência sublime que nós temos, o que é o bem e o que é o mal perante Deus? Portanto, não seja tão otimista em julgar a vida ou as pessoas, porque para o bem ou para o mal, todos nós temos um propósito aqui ainda. E deste modo, ele disse isso: Bartimeu, o que quer que eu faça? E Bartimeu falou: eu quero enxergar, Senhor. Quer enxergar, Bartimeu? Então eu também quero. E eu pergunto a vocês: vocês não querem enxergar a realidade, não? Não querem enxergar a vida linda que Deus oferece para a gente todo dia, para poder até escolher entre livre-arbítrio ou destino? Mas tem então um recado para ambas as equipes, e agora vocês vão ter que decidir. Talvez primeiro para os livre-arbitrienses. Talvez vocês sejam a minoria, mas vocês assumiram o próprio erro e a consequência do mesmo.
pois mesmo pode saber que, sendo a minoria, pode somar mais um para a equipe de vocês, que sou eu. Aliás, mais dois, Allan Kardec e André Luiz, que compartilhamos da mesma opinião. E eu costumo chamar a equipe dos felizes, porque já perceberam que Deus já nos deu um direito. Mas também tem um recado para quem decidiu ser da equipe do destino. É uma pena, é lamentável que vocês recusem a oferta de ser livre, a oferta de ser reconhecido como filho de Deus que pode tomar uma decisão. E que se você confia nem mesmo em você, espera que Deus vai confiar. Para mim, esta equipe são criaturas tristes e melancólicas, medrosas, pois não têm coragem de assumir o próprio erro, então joga a culpa no destino ou em Deus. E para mim, esta é a equipe dos tristes. Por isso eu vou dizer que os tristes comemorem, porque tristeza ainda é um prato cheio num planeta de prova e expiação. Mas que os felizes vendam caro a derrota, porque precisamos ainda de explicações e justificativas para dizer que essa doença, essa dor é para nos fazer melhores. Mas saibam vocês que já receberam um prêmio, a liberdade dada por Deus, e que no começo da palestra nem perceberam, mas se tem o direito de escolher entre uma ou outra, é porque todos jogam no time do livre-arbítrio. Assumam a responsabilidade de escolher, escolhem melhor, façam o bem para amenizar a dor do passado. Lembre-se que Deus nos dá a vida, mas a felicidade fica por nossa conta, por nossas escolhas. Eu não vou me prolongar, teria uma poesia linda para fazer, mas depois a gente fala. Que Jesus os abençoe, fiquem com Deus, bom domingo.